Olá, meus amigos e amigas, que a paz de Deus e de Jesus faça-se morada nos nossos corações, na nossa mente, definitivamente em nossa existência. Hoje vamos falar sobre Deus. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: que é Deus? Por que essa pergunta? E Kardec faz a introdução do Livro dos Espíritos sobre essa pergunta. Se existe um Criador ou não, né? Porque não faz sentido todo conhecimento espírita sem um Criador, sem um ser que cria tudo. Não faz sentido. A doutrina espírita, ela baseia-se totalmente no estudo, na lei, na criação de Deus, né? Então, estudar a doutrina espírita é estudar as leis que regem a vida nossa, né? Ah, mas eu não acredito na reencarnação. Não importa. Não significa que não existe, é só uma crença. Eu não acredito na possibilidade da comunicação dos espíritos. É só uma crença, não significa que não exista. Ou seja, estudar as leis que regem a vida é se aproximar do conhecimento de Deus, né? Porque o homem não tem capacidade de inventar, o homem tem a capacidade de descobrir as coisas que já existem. Então, a ciência não pode estar desconectada da espiritualidade e da religião. Não pode estar desconectada. Porque o conhecimento nos aproxima da própria criação, do próprio Criador, tá certo? Mas Kardec pergunta: que é Deus? Né? Porque também todos os povos na humanidade ele tem a crença em um Criador, né? Se você vai para os índios norte-americanos, ele tem a crença em um Criador. Na nossa cultura judaica cristã, né, que é a cultura ocidental, que vem da Torá e no Ocidente, da cultura da Torá, que é o Antigo Testamento, mais o Novo Testamento, né, que é a Bíblia, a gente tem o Criador. Se você vai para a cultura muçulmana, você tem o Alcorão. Se você vai para a cultura egípcia, você tem o Livro dos Mortos. Se você vai para a Grécia Antiga, Sócrates e Platão, né? Tem o mito, né, de Zeus, dos outros deuses. Todo mundo fala sobre um Criador. Na cultura hindu, tem o livro Bhagavad Gita, que é a instrução de Krishna com Arjuna, que é um livro muito interessante para ser lido e estudado, né? Quando você vai todas as culturas, você vai ver que a gente reporta a humanidade a um Criador. Estava vendo um artigo ontem estava vendo um artigo de um neurocientista que fala que Deus está no cérebro da gente, que é localizado numa região do cérebro onde tem a crença de Deus. Então, a gente tem uma intuição que existe o Criador, né? Que existe um ser que nos criou. Então Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? Veja que não ele fala quem é Deus, que seria uma personificação, né? Mas que é Deus? Uma pergunta muito boa, muito inteligente. E os espíritos fazem uma resposta muito simples, que é: Deus é causa primária e inteligência suprema. Nossa, eu levei um ano meditando sobre essa resposta. Causa primária e inteligência suprema. Causa primária é fácil de compreensão, no meu ponto de vista, porque é aquele que cria tudo. Tudo. É aquele que é criador de tudo. No universo, existem algumas nebulosas solares que, se você tivesse uma espaçonave que viajasse à velocidade da luz, uma nebulosa solar, ele levaria 8.000 anos-luz para atravessar uma nebulosa solar. Imagine a dimensão que é esse universo. Tem estudos já falando sobre massa escura. Se eu não me engano, né, não posso ter assim um número exato, a memória me falha, mas 95% ou 90% ou 95% de tudo que tem no universo
é chamado massa escura. Nós só detectamos, através dos nossos aparelhos, da nossa tecnologia, 5% de tudo que existe no universo, do que a gente pode, no nosso nome, pode ver, medir, que é a matéria, que é a luz, que são as vibrações. Isso representa 95 ou 5% de tudo que a gente consegue medir e ver no universo. Ou seja, 90, 95% é totalmente desconhecido da humanidade, da mais pura ciência que temos. Mas tudo isso foi obra de um Criador. Imagine essa dimensão, né? E inteligência suprema, nossa, veja o que é inteligência suprema, né? Então, no estudo da psicologia, no estudo dos estudos que aferem a inteligência humana, já se fala que nós temos vários níveis de inteligência. Nós temos inteligência musical, nós temos inteligência interpessoal, né? Inteligência cognitiva, inteligência ecológica. Nós temos 9, eles falam 8 ou 9 inteligências, que hoje se estuda sobre isso. Coisa interessantíssima. Então, Deus, o Criador, né, que nos fez, nós trazemos esse DNA divino, E qual é a nossa herança divina? Inteligência. Quando a gente fala de sentimentos e emoções, na realidade a gente está falando de inteligência. Quando a gente fala que a gente tem dificuldade de lidar com determinadas pessoas, você está falando que você não tem a inteligência necessária para lidar com aquela situação, com aquela pessoa, com aquela situação de convívio na família ou no trabalho social, tanto faz, né? Então, o que nós estamos fazendo na vida, através das vidas sucessivas, é desenvolver a nossa herança genética divina, que é a inteligência, que é a nossa atribuição divina, desenvolver a nossa inteligência. Então, os dois maiores dons da vida é a vida, que é a criação, a partir do momento que a gente toma consciência de sermos seres, e a inteligência. Então, o seu grande conflito que você tem agora nesse momento é uma parte da inteligência que você ainda não desenvolveu e que a vida está te trazendo para que você desenvolva. E aquilo que você domina e que tem facilidade significa que é uma inteligência que você já desenvolveu em vidas passadas, nessas vidas, que você tem uma extrema habilidade para lidar com isso. Então, os desafios da vida são os desafios para você desenvolver uma inteligência específica que você precisa desenvolver, que é necessário desenvolver para a sua evolução como um ser, como um todo. Tá certo? Eu não sei se me fiz compreender. Então, participar da herança divina, despertar a herança divina é desenvolver essas inteligências, tá certo? Mas o orgulho e a vaidade te aprisiona em um mundo muito pequeno, muito mesquinho. E o amor que Jesus nos ensinou nos conecta à lei divina, gerando a gente novas oportunidades de desenvolvimento, tá certo? Então Deus é causa primária, criador e inteligência suprema. Fantástico isso, né? Então, não se abale pelos desafios que a vida te traz para te levar ao desenvolvimento intelecto-moral. Não se abale. É assim que você se desenvolve. O grande prazer da felicidade, o grande salto da felicidade é quando você aprende e você supera. Aprender é desenvolver a inteligência, superar o exercício consciente da inteligência. Uma é a teoria, a outra é a prática. Então, a gente transita entre teoria e prática na inteligência.
Então, quando você pratica e domina, e você aprende, isso te dá uma satisfação pessoal muito grande. Veja na sua vida quando você superou determinados obstáculos, você não consegue nem falar, nem transmitir a alegria que você tem nesse momento. Eu superei, eu conquistei. Aquilo era uma tormenta, aquilo era uma montanha intransponível, eu superei. Aquilo te dá uma satisfação e uma alegria gigantesca, porque aprender e superar desenvolver a inteligência e o DNA de Deus que está dentro de cada um de nós, está dentro de você. Não tenha medo dos obstáculos, entenda que você está ali aprendendo. Agora peça a Deus força e coragem para superar suas provas e peça a Deus que se afaste os maus que você não precisa passar por determinada circunstância, tá certo? Mas aquilo que você precisa passar, ore, peça fé e coragem, entendimento, entenda e veja qual é a lição que você tem. E um dia seremos igual a Jesus, nosso irmão mais velho, aqui na terra. Um grande abraço.